a nossa reunião. O nosso bate-papo é sobre pais mentores, né? A gente quer falar um pouquinho para você sobre esse tema, mas a Keila começa e eu pego o carro da metade do caminho para frente. Gente, então, tão sonhado, né? Pais mentores, começa hoje. Claro que a gente não imaginou que ia estar numa situação, né, dessa de quarentena, mas glória a Deus que a gente tem recurso para fazer as coisas e poder se comunicar dessa forma. O objetivo do Pais Mentores é atender uma necessidade nossa mesmo, assim, como pais, nós, pessoas da igreja, nós como líderes, porque muitas vezes a gente está nesse lugar, né? A gente pode não estar falando de filhos especificamente, mas a gente pode estar falando de amigos, de alunos, de liderados. Então, as funções de pai e de mentor, elas aparecem o tempo inteiro na nossa vida e a necessidade é da gente aprender a lidar com isso como uma bênção e não como algo pesado para nós, né? E essa oportunidade que a gente tem aqui como igreja de falarmos das coisas que a gente tem preocupação, das coisas que a gente tem dúvida, de como a gente pode mentorear os nossos filhos e as pessoas que estão em volta da gente de forma bíblica, mas também com ciência do comportamento, né? Também com sabedoria realista, no sentido de que a Bíblia ela tem todos os princípios da palavra de Deus, mas estamos no século 21. Ou seja, a gente precisa entender que criar filho como Abraão criou Isaac é uma coisa. Agora, criar filho no século 21 tem outros desafios, não é verdade? Então, assim, essa proposta da gente falar um pouco também, que é um objetivo nosso, coletar com vocês as preocupações, as dúvidas, preocupações, dúvidas que nós, pais, temos em criarmos os nossos filhos de maneira dentro dos princípios da palavra, mas no século 21. Né? Então, prepara aí as suas dúvidas, os seus questionamentos, as coisas que você faz e que dá certo, que eu acho que essa coisa em grupo funciona muito bem quando a gente compartilha as coisas que a gente entende darem certo e também isso faz a gente crescer. Então, Pais Mentores surgiu com essa ideia de instrução. A percepção que eu e a Léo temos é que a gente fica no meio do fogo cruzado entre criar um filho com os princípios da palavra, mas ao mesmo tempo um filho que está envolvido aí no cotidiano, né? No mundo e tudo, recebendo todas as outras influências. Então, se a gente for pensar em termos de proporção, a gente tem, se isso fica só com a igreja, a gente tem 1, 2 horas por semana dos filhos recebendo influência, né, da palavra de Deus, e o resto todo das horas da semana recebendo influências as mais variadas possíveis. Então, fortalecer os pais no entendimento dos princípios e no contexto do nosso mundo moderno é o objetivo aqui, tá? Mas não é uma coisa no sentido de passar como se a gente soubesse mais, não. É da gente ir construindo de maneira coletiva esse conhecimento e buscando conhecimento na palavra, buscando troca e para que a gente possa crescer e para que os nossos filhos sejam efetivamente uma bênção nessa terra, ok? Então, essa primeira conversa nossa vai ser sobre um princípio da palavra que é a bênção. Nessa época de quarentena, a gente foi muito levado a pensar sobre as práticas, né, do Velho Testamento, sobre Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, e houve um resgate nesse sentido de entendimento. Os princípios, muitas vezes, que Deus estabeleceu para o povo, eles foram, de certa forma, esquecidos. E eu não estou falando de prática de judaísmo, eu estou falando de
princípio mesmo. Por exemplo, o princípio do descanso, né? Que é que no caso deles era o sábado. Então, pensando nisso, uma das práticas registradas na palavra de Deus em todo o tempo no Velho Testamento era a prática da bênção. Ou seja, quando nós, como pais, ou eles como pais, tinham um momento de abençoar os filhos para a vida. Até porque o judeu tem um ritual chamado Bar Mitzvah. É o Bar e o Bat. Não, é o da criança. É o Bar Baracá. Bar Baracá, isso. E o Bat Baracá. Isso. Que é um ritual de passagem da vida da criança para a vida adulta, né? Do adolescente ali, 12, 13 anos, para a vida adulta. Então, esse ritual de passagem era acompanhado e é acompanhado de uma bênção dos pais e da comunidade em si, reafirmando o valor daquele menino e daquela menina. Então, a gente vê como princípio da palavra de Deus mesmo essa questão da bênção, né? Do proferir, do falar sobre a criança, o adolescente. E a gente quer fazer um paralelo entre essa linguagem, esse princípio da bênção e a disciplina. Hoje nós vamos só introduzir esse assunto e nas próximas conversas, né, nós vamos ser mais práticos em relação a isso, ok? Mas estamos aí para ouvir depois as perguntas, as dúvidas, seja lá o que for, as suas preocupações, seja lá o que for. Tá? Então, deixa o Eléo introduzir o assunto. Gente, na minha maneira de trabalhar, eu gosto do escrito, né? Aí é mais o meu jeitão mesmo, para a gente poder compartilhar. Então, eu fiz um PowerPoint aqui, e, na verdade, o que a gente quer hoje? Eu quero que você ensine as pessoas a comerem beterraba. Conseguimos aqui entrar. Mais uma aqui, bem-vinda. Aí, ó. Lídia chegou. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint, vou jogar na tela de vocês aí, tá? E aí, então, nesse segundo momento, igual a Keila falou, eu trouxe o caderno aqui para a gente anotar, né, e escrever em cima daquilo que é mais pontual para a gente trabalhar a realidade nossa, da nossa igreja e dos nossos filhos, né? Então, vamos lá. Quando a gente quer falar sobre bênção, que a Keila acabou de falar, nós vivemos por um período de resgate muito precioso agora, nesses últimos dias, em que nós temos voltado para princípios bíblicos. A Keila falou sobre a Páscoa, eu fiz algumas lives e falei muito sobre a nossa família e a responsabilidade para com os nossos filhos. E o que a gente quer trazer para vocês é resgatar esse princípio bíblico da bênção para o alcance das nossas gerações. E tirar um pouquinho esse peso que a gente tem quando fala que bênção simplesmente está relacionado a dinheiro. O que a gente vai ver aqui que a bênção ela se aplica no crescer, alcançar sonhos e bem, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. E como a gente está falando sobre pais mentores, nós queremos trabalhar com vocês no sentido de trazer uma capacitação para que você possa abençoar os seus filhos, para que eles possam ir bem no casamento, na escola, nos relacionamentos, na carreira, na vida física e também finança, porque não dá para a gente separar o que uma simples área, quer dizer, uma bênção cai numa área, não. A bênção abençoa de uma forma geral. Assim como nós aprendemos que a palavra salvação não salva o espírito da gente, né? Ele é completo. Bom, então o que é a bênção? Talvez essa é a primeira pergunta para a gente começar a meditar aqui. A bênção, ela é o oposto da maldição. Então, nós entendemos que a bênção vem de Deus, mas a maldição, ela vem do pecado. A bênção é transmitir para o coração de uma pessoa o que Deus diz a respeito dela, enquanto a maldição é transmitir o que o diabo diz a respeito
dessa pessoa. Opa, apertei sem querer aqui, peraí. Tá. Então, bênção é o que Deus diz a respeito de uma pessoa e maldição é aquilo que o diabo diz a respeito. Então, para abençoar os nossos filhos, nós temos que transmitir a mensagem de Deus. E aí a gente vai resumir em 2 tópicos. Qual que é a mensagem de Deus? Primeiro, eu te amo, ou seja, você é amado e você é extremamente valioso. A mensagem de Deus, ou seja, a bênção que nós temos que transmitir para os nossos filhos é exatamente essa. Eu te amo e você é extremamente valioso. E qual é a mensagem do diabo? O diabo vai falar que ninguém te ama e que você não tem valor. Então, aqui, a gente começa a fazer uma divisão para poder entender esse princípio. Bênção é quando Deus fala que você tem valor e você é amado. E a maldição é transmitir a seguinte mensagem: você não é amado e você não possui valor. E aí, enquanto pais, nós podemos transmitir qualquer uma dessas mensagens quando os filhos falham, vão mal na escola e desobedecem. Aqui agora eu vou... Ô, gente, eu não compartilhei minha tela, não compartilhei? Nossa, pai. Espera aí. Eu estou panguando aqui, Você gente. abençoado, valioso, amado. Agora Tudo vocês estão bem. vendo minha tela. Espera aí. É que eu fiz aqui tão bonitinho, e aí eu estou falando e vocês estão me vendo. Então, vamos lá. Só para E agora, recapitular. todo mundo está vendo? Sim. Beleza. Então, ó, Tranquilo, sim. Tá. bênção é um dos princípios bíblicos para alcançar as gerações. Então, quando a gente usa a palavra bênção, as pessoas acreditam, estão falando em dinheiro, mas a bênção para nós não é isso. Nós já vimos aqui, só recapitulando, né? Nós já vimos aqui que quando nós abençoamos os nossos filhos, eles estão liberados para prosperar. Eu acho que esse é o ponto que a gente quer tratar com vocês. Quando um pai abençoa o filho, o pai está liberando sobre o filho a possibilidade dele prosperar no casamento, na escola, no relacionamentos, carreira, ministério, vida física, finanças, ou seja, em todas as áreas. E a gente já viu que bênção é transmitir aquilo que Deus diz, enquanto a maldição é transmitir aquilo que o diabo diz a respeito das pessoas, né? Então, qual que é a forma de abençoar os nossos filhos? É transmitindo a elas a mensagem de Deus, que é: eu te amo e você é valioso. E a do diabo é: ninguém te ama e você não tem valor. Aí eu tinha parado aqui, ó. Enquanto pais, nós podemos transmitir qualquer dessas mensagens aos nossos filhos. Quando eles falham, vão mal na escola e desobedecem. Então, qual que é o ponto que a gente quer chegar para a gente abrir a nossa discussão? Nós temos 2 formas de poder trabalhar uma transmissão de mensagem para os nossos filhos. Porque quando eu falo aqui, olha, que ninguém te ama e você não tem valor, eu acho interessante, porque a gente estava até conversando, discutindo, alguns de vocês já falou isso para algum filho de vocês: eu não te amo? Não. Não, pode falar. Não. Né? Não. Não, nunca bem. falei. Graças a Deus. Pelo contrário. Mas é o seguinte, será que a gente não transmite esse tipo de mensagem para os nossos filhos? Será que eles não recebem do outro lado esse tipo de mensagem? Nós estamos falando aqui, ó, estou aqui nessa parte aqui, ó. Enquanto pais, podemos transmitir qualquer uma dessas mensagens quando os filhos falham, vão mal na escola e eles desobedecem. Nós podemos transmitir a eles uma mensagem de Deus ou podemos transmitir uma mensagem do diabo. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, olha. Eu posso passar a mensagem de Satanás quando eu não valorizo ou quando eu puno meus filhos liderados pelo desempenho. Então, é como se eu falasse assim para o Samuel: Samuel, se você não tirar 9 ou 10 em uma prova valendo 10, eu vou corrigir você. Então, é muito... Não é mais que a sua obrigação. É uma frase que a gente ouve muito. Ouvir a Keila, né? Ela falou: ou é mais do que a sua obrigação. Então,
essa que é a grande questão. O que a gente quer abordar com vocês como pais mentores? Nós precisamos tomar bastante cuidado para a gente não transmitir essa mensagem que nós estamos avaliando os nossos filhos pelo desempenho. Isso é sério, né? Então, a mensagem do diabo é a seguinte: por que você foi mal na escola? Por que você desobedeceu? Você é preguiçoso, você é desobediente. Agindo dessa forma, cobrando o nosso filho por um desempenho, nós estamos transmitindo a seguinte mensagem: tenho valor ou sou amado quando vou bem. Está cortando para mim aqui. Quando vou bem no meu desempenho. Então, é por isso que eu falei, quem aqui já falou que não ama o filho? Talvez, verbalmente, nós não falamos. Mas pode ser que a gente tenha transmitido essa mensagem. A gente, em português, trabalha muito sobre emissor e receptor. Todos vocês já brincaram daquele negócio que um fala no ouvido do outro, só que eu falo ovo aqui e do outro lado chega churrasco, né? Vocês já viram isso. Então, o que a gente quer abordar aqui é um tipo de mensagem. Bênção é uma mensagem que eu estou transmitindo ao meu filho. Aí, irmãos, não é somente a gente chegar e falar assim, não, eu nunca falei nada para o meu filho, mas qual é a mensagem que ele tem recebido? Isso é muito importante. Ou então, a gente pode ver aqui, nós podemos transmitir, só um pouquinho, bugou aqui. Ou nós podemos transmitir a mensagem de Deus. Qual que é a mensagem de Deus? É que apesar de você ter pecado, desobedecido ou falhado, eu te amo. Nada mudou. Você é meu filho e você é extremamente valioso. Mas há uma consequência para a sua escolha. Então, nós estamos falando aqui dos nossos filhos quando eles falham, quando eles desobedecem ou quando eles pecam. Então, é importante a gente poder aplicar esse princípio da bênção que a gente encontra na Bíblia. Então, transmitindo uma mensagem para ele. Se o nosso filho errou, então a gente precisa falar, você errou, você continua sendo amado, você é filho, você tem os seus valores, mas você fez uma escolha na qual você vai precisar arcar com as consequências. Então, o pai precisa disciplinar com a bênção, com a honra, em vez de disciplinar tirando o valor e desonrando seu filho. É possível abençoar ou mudar a vida de um filho rebelde? Talvez essa seja uma boa pergunta para a gente pensar. Então, a gente quer fazer a mesma pergunta para responder do ponto de vista de Deus. Então, vamos ver o seguinte. Se nós fizéssemos a mesma pergunta a respeito de Deus, Deus amaldiçoa uma pessoa que é rebelde contra ele? Nós sabemos a resposta. Deus nunca vai amaldiçoar a ninguém. Então, a resposta é não. Deus não amaldiçoa. E foi exatamente para isso que Jesus veio. Então, por quem Jesus veio? Pelos que não pecaram, pelos perfeitos? A gente sabe que não. Por quem foi que Jesus veio? Então, ele veio pelos rebeldes, pelos que desobedecem, pelos pecadores. Ele veio por nós. Então, foi por nós que Deus, então, vem. E como Deus pode nos abençoar se a gente ainda é desobediente ou rebelde? Aí nós vamos entrar com um segundo princípio para vocês. O primeiro é sobre a bênção. Bênção é transmitir aos nossos filhos uma mensagem de Deus. E olha que coisa interessante, eu deixei até negritado aqui. Deus faz algo que a maioria dos pais não sabe fazer. Ele sempre separa a identidade do comportamento. Deus abençoa a identidade e corrige o comportamento. E, gente, como é difícil isso para a gente que é pai, porque a gente associa uma coisa à outra. Então, a gente pode nunca falar que a gente não ama o nosso filho, mas quantas vezes a gente já corrigiu o nosso filho por uma atitude que ele teve? Então, por isso que eu falei, nunca dissemos aos nossos filhos que nós não os amamos, mas às vezes nós já passamos essa mensagem muitas vezes. Por quê? Porque a gente não desassocia a identidade do comportamento.
Quer ver um exemplo muito gracioso na Bíblia que a gente entende de identidade e comportamento, que todos vocês conhecem e vão lembrar e vão entender agora? É o filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? O filho nunca deixou de ser filho. O filho foi, o seu comportamento completamente reprovável. O próprio irmão dele falou, você gastou seu dinheiro com prostitutas, etc. e tal. E na cabeça do menino, ele foi desqualificado como filho, porque ele disse assim, eu vou voltar, eu vou ter com meu pai e vou pedir, ele trata-me como um dos meus empregados. Então, o pai nunca falou, você agora não é meu filho, eu não te amo. Não. Mas olha a mensagem que se recebe. A própria pessoa, e aqui não é uma criança, mas o próprio filho pródigo, criou na cabeça dele isso, que ele deixou de ser filho. Então, olha que coisa interessante que eu deixei sublinhado aqui. Deus abençoa a identidade, mas ele corrige o comportamento. E é aqui que a gente precisa, então, começar a diferenciar. E nós, pais, precisamos aprender isso, né? Como que isso acontece? Então, é preciso planejar a disciplina de forma que você possa abençoar o seu filho ao mesmo tempo que corrige o comportamento. Então, a Keila vai poder interagir um pouco mais com vocês nesse aspecto, mas o nosso grande desafio, a mensagem de hoje, é que a gente tem que abençoar o nosso filho enquanto a gente corrige o nosso comportamento. E aí a gente vai aprender 2 tipos de governo. É o sistema de Satanás. Como que é o sistema do diabo? Ele vai trabalhar com controle, força, gritos, arrancando valor e sempre rotulando a criança, a identidade. E o sistema divino é o oposto. É Deus oferecendo 2 opções, escolhas e consequências. Gente, a Bíblia é muito clara nisso. Deus abençoou. Quer lembrar a primeira bênção que a gente vê em Abraão? Deus abençoou Abraão falando assim, Abraão, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Olha aí, gente, é ou não é o sistema de Deus? Então, é Deus sempre trabalhando nesse aspecto. Deus, ele separa a pessoa do seu comportamento. Porque eu posso ter um comportamento reprovável, mas não quer dizer que a minha pessoa por inteiro é reprovável. Vocês já ouviram aquela velha história? Quando uma criança faz cocô, você joga a fralda e a criança fora, ou você só joga a fralda fora? Então, isso a gente já sabe. Então, é esse aspecto. Deus nos levanta como pais para mentorear os nossos filhos, para falar para os nossos filhos a mensagem de Deus. A mensagem de Deus, eu te amo, você tem valor, mas o seu comportamento precisa ser corrigido, o seu comportamento precisa ser tratado. E aqui é o ponto alto da reunião. Então, não pisquem, não façam nada, prestem bastante atenção. A reunião está baseada nesse tema aqui. Olha, vamos dar um exemplo. Você já tentou fazer seu filho comer beterraba? As crianças não gostam. Como faz um filho de 5 anos comer beterraba? Ô, Júnior, eu não sei se os seus têm 5 anos, não, mas anota isso aí, igual aqueles bolos que você tem colocado como receita lá para a gente, né? O que a gente faz geralmente? Os pais tentam manipular, né? Então, o pai querendo que a menina de 5 anos coma beterraba. Olha, querida, beterraba, que gostoso. Olha o papai comendo, que delícia. Agora você, filha. E a filha diz, não. Aí o pai fala, colher é um aviãozinho, a sua boca é um hangar. Abre aí para o aviãozinho pousar. E a filha diz, não, não vou comer isso. Aí, gente, a maioria dos pais não sabe o que fazer. Infelizmente, vai acabar indo para o sistema do diabo. Como? Começa a erguer a voz, a entonação, a raiva começa a vir à tona. E aí ele diz, menina, come essa beterraba. E ela diz, não. Aí, o que fazer? O pai não sabe o que fazer. Fica com raiva e vai tentar usar a força. Você vai comer na marra. Ou então desiste porque ele não sabe fazer. Esse é o sistema de Satanás. Mas a gente também pode usar o sistema de Deus. E aí vem a sugestão. Olha, o pai então vai chegar vestido de garçom, né? E vai falar para a moça,
para a filha dele, olha, meu nome é papai, hoje eu vou ser o seu garçom, e cortou meu negócio da noite aqui, aí vocês leem aí. Sou o porque garçom da noite. eu sou o garçom Vou te da... servir essa É. E para o seu prazer e alegria de jantar, temos uma seleção de beterraba com televisão mais tarde. Ou não come a beterraba e não assiste a TV. Qual a sua escolha? A menina vai dizer, eu não vou comer a beterraba, mas eu quero ver TV. Aí o pai, que vai abençoar sua filha, diz assim, sinto muito, querida, mas não tenho essa opção, né? A opção é beterraba com televisão ou sem beterraba, sem televisão. A filha está sugerindo ao pai uma terceira. A filha não quer beterraba, mas quer televisão. E o pai diz, não tem isso no cardápio, né? Aí então, e o pai fala, então nós só temos beterraba com TV ou beterraba sem TV. A menina diz, não vou comer beterraba. O que o pai faz? Ele diz, ok, muito bem. Então não precisa comer beterraba. Ninguém ficou com raiva, ninguém gritou, um jantar tranquilo. Só que o pai está soltando fumaça assim para cima, né? Que ele tá, mas ele entendeu esse aspecto. Agora que vem o princípio. Então terminou o jantar, a menina foi para a sala e começou a ligar a TV. Aí ela assustada fala: "Pai, a TV não funciona". Aí o pai chega segurando o cabo de energia da televisão na mão e explica: "Você fez uma escolha, sem beterraba, sem TV". Aí ela começa a chorar. "Mas pai, hoje é o meu programa favorito, é o Papai Pig, não sei o que, etc e tal, tal. Mas não tem, olha só". Aí ela chora muito e o pai diz: "Eu te amo, você é minha princesa, você é especial". O que ele está fazendo? Ele está abençoando, está derramando amor sobre ela, pondo sobre ela o valor, mas ele está aplicando a consequência. Esse é o método de Deus. Ela chora, ele ama e diz: o seu valor não muda se você comer beterraba ou não comer beterraba. Você é minha filha e eu te amo. Você tem um lindo destino, você é valiosa, mas há uma consequência. Essa noite não vai ter TV. Agora, quantas vezes você acha que o pai precisou tirar o cabo da televisão? Não responda agora. Aqui ele vai fazer essa pergunta para vocês. Eu já respondi aqui, ele vai precisar fazer isso algumas vezes. Mas o que a gente precisa entender? Que isso não é motivo para a gente desistir de disciplinar com a bênção e a consequência das escolhas. A gente, às vezes, quer aplicar a coisa uma vez na nossa vida e a gente acha que não deu certo uma, a gente desiste. Esse é um princípio no qual a gente deve trabalhar com ele. Então, é assim que Deus nos trata. E Deus fala isso para cada um de nós. Você foi separado para mim, mas você foi separado de mim por conta do pecado. E esta é uma separação eterna. É uma má notícia. Você vai perecer no inferno para sempre, separado de mim por causa do seu egoísmo. Essa é uma notícia horrível, me faz ficar triste. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus veio e morreu para pagar pelos seus pecados. E Deus coloca para a gente as opções. Deus fala assim, opção A, receba Jesus como pagamento pelos seus pecados e você será perdoado. E a consequência é viver comigo para sempre no céu. Opção B, rejeite o pagamento que Jesus lhe deu, pague você mesmo e a consequência será você separado para sempre e vai perecer no inferno. A escolha é sua. Então, esse é o princípio de Deus. Deus abençoa a humanidade. O exemplo que eu coloquei de Abraão, coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que você viva. E como é que Deus trata quem rejeita Jesus? Deus amaldiçoa essas pessoas, tira o valor, grita com elas, fica bravo com elas? Não. Deus, de fato, chora por elas. Ele as ama, quer perdoá-las e diz que as ama e insiste que aceitem Jesus como Salvador. Se as pessoas rejeitarem, Deus vai continuar as amando como sempre amam. O que a gente precisa entender como pais é o sistema de Deus. Deus nunca cedeu, Deus não abre para a chantagem que a gente faz. Senhor, se o Senhor não me amar, eu não vou fazer isso, etc. E tal. Então, o sistema de Deus é esse, eu te amo.
A Bíblia fala em vários lugares. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso já foi demonstrado. Só que, se a gente não aceita aquilo que Deus coloca, nós sofreremos as consequências. E é assim que a gente precisa aprender a disciplinar com amor as nossas crianças, né? Eu tirei o PowerPoint, porque esse era o princípio que a gente queria passar para vocês, e aí, então, aquele queria trabalhar e conversar em cima dessas realidades aí. Você vai combinar? Você vai desligar ou não? Não, ó, já deu 40 minutos aqui, não desligou, gente. O Zoom, então, ele deve continuar. Eu marquei 2 horas a reunião, mas se cair é só entrar na sala de novo. Aí vocês podem liberar o microfone de vocês agora, porque aí a Keila vai precisar da participação de vocês. Vamos lá. Gente, então, para nós começarmos essa conversa, né? Temos a bênção como um princípio vindo do Pai Celeste. Entende? Então, a bênção é um princípio e é um princípio dado aos pais, às autoridades, para que haja perpetuação das gerações de maneira próspera. A palavra diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, a bênção é para a prosperidade em todas as áreas. Então, Deus deu às autoridades, Deus deu aos pais, nesse caso, a possibilidade de abençoar os seus filhos para que eles sejam prósperos em todas as áreas. Se a gente perguntar, o que você quer para o seu filho? Talvez a resposta aqui para cada um, que ele tenha saúde, que ele tema o Senhor, que ele possa ter uma vida boa, que ele possa ter um emprego. Tudo isso está falando do quê? Da bênção. Né? Tudo isso está falando dele ser próspero em todas as áreas. Então, primeira coisa importante é a bênção foi dada a você como um princípio para que a palavra de Deus alcance as suas gerações. Ok? Segunda coisa importante nessa história aqui, a bênção ela reforça a identidade. Todas as vezes que Deus trouxe no Velho Testamento, uma mudança, né, de um encontro com alguém, com um ser humano, ele foi através da identidade. Ali a gente percebe isso nas mudanças de nome, né? Então ele marcava a vida de uma pessoa a partir da identidade. Então, a bênção de Deus vai de encontro à identidade dos nossos mentoriados, das pessoas que a gente cuida, dos nossos filhos. A bênção serve para perpetuar a palavra de Deus, para que eles prosperem e para ressaltar, reforçar a identidade. Outra coisa, aí já é uma coisa que, para nós conseguirmos sermos pais, mentores, abençoadores, nós vamos ter que aprender uma coisa muito importante. Abrir mão do controle. Porque a gente tenta, pela força, controlar as escolhas dos nossos filhos. Por quê? Porque funciona imediatamente. Não funciona para daqui a 10 anos, mas imediatamente funciona. Pega um chinelo e mostra para o seu menino, para sua menina, para ver se não funciona na hora. Funciona, de modo geral funciona, é ou não é? Então, o controle, a força, funciona, né? Gerar o temor, gerar o medo, funciona imediatamente. Mas eu não sei na sua experiência. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de compartilhar a Cristo, de espiritualidade, quando chega lá nos 16, 18 anos, quer saber de igreja, quer saber de crente, quer saber de nada. Porque até onde tinha controle, a coisa estava ali agarrada, né? Mas não gerou na criança a identidade, não gerou na criança amor. Então, o sistema do mundo, o sistema de Satanás é controle, pressão, medo.
Então, tenha medo. Tenha medo. Medo de quê? Do próprio Satanás? Não. Tenha medo de Deus. Porque Deus vai te punir, Deus vai trovejar, Deus vai fazer você ser pobre, ruim, seja lá o que for. Tudo qualquer coisa que a gente acha que é ruim é colocado na conta de Deus, né? Então, é importante para nós pais agora que nós tenhamos que entender o seguinte, olha, abrir mão do controle vai fazer com que a gente aprenda o caminho do meio. O caminho do controle é faça isso, se não isso, aquilo, aquilo outro. Ou então a gente desiste, que é o lado oposto dessa história, né? Que é a negligência. Ah, já te ensinei tantas vezes, vou largar para lá, que você não é capaz de aprender, né? Então, são duas pontas aí que trabalham com o mesmo sistema maligno, que é ou o controle, a invasão, o medo, a força, ou a mesma coisa, a questão do desvalor. Ah, já te ensinei, você não aprendeu? O problema é seu. E vamos para a negligência, a gente abandona os liderados, os filhos, enfim, a gente abandona essas pessoas nesse momento porque a gente acha que elas não são capazes mais de aprender. Então, essas duas coisas nós vamos ter que abrir mão e achar um caminho do meio. Dá trabalho para os pais? Dá muito trabalho. Não é simples. Por quê? E a gente tem que controlar o nosso primeiro ímpeto de raiva quando uma criança desobedece, quando uma criança enrola, quando a criança, enfim, o que mais ela faz? Desobedece, enrola, mente, faz alguma coisa aí que a gente não espera que ela faça, mas ela vai fazer. E a gente tem que ter aqueles 10 segundos de calma ali, né? Respirar calmamente e entender. No sistema de Deus, a coisa é feita com a questão da identidade e da consequência. Então, vamos pensar que, né, dar as opções e esclarecer quais são as consequências é fundamental. Então, se a gente estiver pensando assim, olha, no caso aqui de casa é jogo, né? Ah, você quer jogar? Eu quero jogar. Quer jogar? Se é proibido de jogar? Não, não é proibido de jogar. Desde que você cumpra isso e isso e isso, que são as rotinas, né? Que ele tem, as responsabilidades que ele tem. É negociável? Não é negociável. Então, são coisas que a gente tem que entender que quanto mais os pais forem consistentes, mais a criança vai entender que é sério o que está sendo falado. Ou seja, o que você fala tem valor, tem peso. Se a gente começa a negociar as nossas próprias regras, qual valor a criança vai dar àquilo? Não vai, né? Então, quando você for estabelecer disciplina, irmãos, quer dizer autocontrole, ensinar autocontrole. Isso que quer dizer disciplina. Por que a gente erra ao ensinar disciplina para as crianças? Porque nós somos os primeiros a gritar, a ficar bravo, ameaçar ou confundir identidade com comportamento. Então, a gente é mal sucedido na disciplina porque a gente não sabe ter autocontrole. Quando a gente aprende a ter autocontrole e sabe para que serve a disciplina, ou seja, eu preciso ensinar meu filho a ter autocontrole. Aí sim, eu me acalmo primeiro, eu organizo o que eu quero fazer. E aí vem a coisa mais importante dessa história aqui da beterraba, né? Vamos lá, da causa e consequência. Se o meu filho, por exemplo, está enrolando demais para fazer um para-casa de 5 minutos, eu tenho algumas opções. Eu posso dizer para ele, olha, termina isso em 5 minutos, senão o chinelo vai comer. Opção número 1. Sistema do controle, invasivo, vão pelo medo. Beleza. Resolvo o problema? Eu tenho a impressão que resolve, porque criança nenhuma gosta de chinelo. Né? Resolve ali no primeiro momento. Bom, vamos lá, outra opção. Termino para casa, porque aí você vai poder fazer as coisas que você gosta. E a abençoada ou abençoado, nada de terminar para casa. O que a gente faz nessa hora? A gente começa a ficar nervoso, né? A gente começa a ficar irritado com aquela enrolação das crianças.
Bom, você conhece seus filhos, cada um sabe como que eles, né, assim, funcionam. Uns precisam de mais autonomia, outros precisam de mais assistência, cada um funciona de um jeito. Mas quando eu me irrito e viro para a criança e digo, você é. Já viu essa coleção? Amar é, 3 pontinhos? Lá da década de 70? Ninguém conhece. Da minha época. Da minha época. A Fátima, Da né? minha A Não, não Fátima. conhece, não. A Fátima lembrou. Amar é, 3 pontinhos, né? Complete a frase. O problema é quando a gente se irrita com os filhos, aí a gente fala, você é preguiçoso, você é enrolado, você é indisciplinado, você é. O que eu estou dizendo? Eu estou afirmando identidade. Eu não estou afirmando comportamento, eu estou afirmando identidade. Eu estou dizendo, você é. Eu quero que você pense aí, quantas coisas você ouviu a seu respeito que você era, né? Pessoas gritando na sua cabeça, falando que você é chato, você é feio, você é bobo, você é isso, você é aquilo. E na vida adulta, com Cristo, com a palavra da graça, mesmo assim, como que tá difícil de você desgrudar dessa palavra? Porque você ouviu tantas vezes que a sua identidade era o seu comportamento. Agora eu vou dizer para você, no dia que você acorda, sua bateria está lá embaixo, você está com a preguiça fora do comum. É nesse dia que você, então, você se tornou preguiçoso, preguiçosa, porque você não está ali? Não, sua identidade não é essa. Então a gente precisa aprender a corrigir os nossos filhos, disciplinar os filhos, falando e instruindo a respeito do comportamento. Então, olha, o seu comportamento hoje é um comportamento onde você está enrolando. Esse comportamento de enrolar está fazendo você perder o seu tempo de jogo. Está fazendo você perder o seu tempo de jogar futebol. Está fazendo você perder o seu tempo disso. Então, gente, ênfase. O comportamento. Esclareça para a criança, para o adolescente, qual é o comportamento que está errado. Tem que ser claro, porque talvez para a gente é tão fácil falar você é isso, você é aquilo, mas você é chato. E esse chato vai lá para a vida adulta e a pessoa se sente assim, aquela que incomoda todo mundo, que incomoda, né? Não vou ligar, não vou fazer, porque lá na vida adulta ela acha que ela é chata, porque ela ouviu aquilo tanto. Pode deixar. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer é isso. Às vezes, não, perdão. O que a gente precisa aprender como pais mentores, e aí vem a primeira tarefa. Nossas reuniões vão ter tarefa, tá? Para a gente discutir na próxima reunião, ver como que funcionou, quais são as dúvidas e tudo. Então, a primeira tarefa que eu gostaria que você trouxesse para si, para as pessoas da casa. E aí, por exemplo, quem tem filho mais velho, instruir os mais velhos também. Falou, olha, nós vamos falar agora sobre comportamento. Se o comportamento não está legal, a gente vai falar, olha, esse comportamento de criticar o seu irmão, esse comportamento de bater na sua irmã, esse comportamento, tá entendendo, gente? Então, assim, é dar ênfase ao comportamento e dizer, isso não é aceitável, porque vai ter a consequência X, Y, Z. Faça dessa forma que vai ser melhor. Então, aqui em casa o que a gente faz com Samuel é isso. Olha, filho, este comportamento vai dar nisso, 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 nisso. Se você quiser assumir isso, chega no final do dia, ele fala comigo, mãe, terminei. Eu falo, olha, você só pode jogar até às 18. Mas eu terminei agora, são 18. É o tempo e você precisa aprender a lidar com o tempo. Então, essa responsabilidade é sua, não é minha. Se você terminar 1h da tarde, você pode jogar. Claro que eu não deixo ele jogar direto, porque depois nós vamos conversar sobre isso mais para frente, né? Tem uma questão aí fisiológica. Mas ele precisa ter responsabilidade. O que a gente faz com esse tipo de criação quando a gente
deixa a criança, ou esclarece que é o comportamento e esclarece o que a gente espera dela. A gente dá para ela a autonomia de escolher as coisas, né? Então, ela começa a se responsabilizar. Eu não sei você, mas uma das coisas que as crianças fazem muito quando elas não sabem a importância da responsabilidade é botar a culpa no outro, né? Ah, mas não fui eu, foi o colega. Ah, mas foi o cachorro. Ah, mas foi você que falou assim comigo. Ah, e aquela dificuldade de pedir desculpa, né? Assim, acho que essa geração, de modo geral, tem uma dificuldade enorme de pedir desculpa. O que a gente gera lá na vida adulta? Aquele adulto que que ele é a vítima e bota a culpa em todo mundo, mas ele mesmo movimentou a palha para mudar. Então, quando a gente dá ênfase na correção ao comportamento, reforça a identidade. Olha, filho, você é capaz, você é inteligente, você tem condições de fazer parar a casa em 20 minutos, se você quiser. Estou dando um exemplo específico, ok, gente? Mas vocês vão generalizar. Mas você vai ter, né? Quanto mais rápido você terminar, mais rápido você vai ter tempo de jogar. Ok, esse comportamento de enrolar vai ser muito ruim para você, porque você vai perder o seu tempo, tanto que você quer distrair, mas é uma escolha sua. Ok, dei autonomia, independência, consegue se responsabilizar. Pergunta para mim se ele hoje fala que a culpa é minha, dele jogar ou não jogar. A culpa é dele, jogar ou não jogar? Então, assim, hoje ele tem a responsabilidade. Ele sabe que ele pode jogar muito ou jogar pouco. Depende do tanto que ele se empenha. Então, isso vai gerando nas crianças. Quer dizer que o Samuel virou a chavinha de uma hora para outra? Não. Tem dia que ele não consegue. E tem dia que ele não joga. Porque ele vai aprendendo a se responsabilizar. E a gente tem que ter essa paciência de saber que pessoas são geradas com tempo, né? Se um embrião é gerado com 9 meses, uma personalidade é gerada com tempo. Então, não vai acontecer nada de um dia para o outro. Então, a gente ensinar as crianças, a gente está contribuindo com o fato delas se responsabilizarem lá na frente com a própria vida, com as próprias necessidades e não serem dependentes e nem vítimas da própria história. Tá bom? Eu só queria reforçar que a gente está falando um pouco de filho, mas como a gente é igreja, isso se aplica a tudo, a liderança, e não é filho pequeno, pode ser maior ou o que for. Porque às vezes a gente acha assim, mas eu perdi a oportunidade de fazer isso com meu filho ou com meu líder. Na igreja, gente, a coisa mais comum é essa, porque por não aprender em casa, às vezes as pessoas levam isso para a igreja também. Então, as pessoas precisam entender sobre o sistema que Deus colocou. Por isso que eu trouxe 2 exemplos. Deus falando com Abraão e o exemplo do filho pródigo. Abraão já era adulto. Deus abençoou. Abraão conhecia muito, mas Deus vira para ele e fala, Abraão, olha, coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus sabe que ele não pode, o próprio Deus não pode ser responsabilizado pelas escolhas individuais de cada um. Foi um sistema que Deus colocou. O que a gente está falando para vocês, o princípio da bênção, é o princípio de firmar identidade. Se sabemos quem somos em Deus, então fica mais tranquilo. Se eu pecar, eu sei que eu não sou um pecador porque eu pequei, mas eu sei que eu falhei diante de Deus. E eu preciso corrigir o meu comportamento. Mas eu não sou uma pessoa que precisa ser jogado fora e que precisa ser descartado. Por isso que nos slides eu vim apresentando esse ponto para vocês. Talvez nunca ninguém falou para o filho, você não presta, eu não te amo, etc. e tal. Mas pode ser que nós passamos uma mensagem para eles. Então, seria até bom a gente checar esse tipo de mensagem que a gente está passando. Qual é o feedback que eles nos dão. A mesma coisa no filho pródigo. No filho pródigo, eu já entendo, mediante o que a gente está falando com vocês, que ele era um homem maduro. Ele foi criado com as escolhas e as consequências. Tanto é que quando ele chega para o pai e fala assim, pai, me dá a parte dos bens que me cabem, o pai não gritou, o pai não fez nada, o pai deu. O pai deixou a criança aí, mas ele está indo para um negócio que não é legal. A Keila colocou isso muito bem.
ou a gente ensina os meninos a terem, nesse momento agora, a arcar com as consequências das suas escolhas, porque senão, é o que aquele falou, a gente sufoca até o tempo que a gente dá. Chega um ponto que o menino não quer mais, ele não obedece. Só que ele não aprendeu a tomar as decisões, ele não aprendeu errando. Então é bom que aconteça isso agora, inclusive quando a gente trata de igreja sobre liderança também. Então, se a gente estabelecer um horário com liderado, é o horário com liderado. Ah, não chegou, não posso, etc. Então, ele perdeu aquela oportunidade, passou a vez, e é isso que o princípio de Deus faz. Sempre abençoamos a identidade, mas a gente não pode ser conivente com as escolhas. Então, eu só queria reforçar isso, porque isso não vale para criança pequena. Isso é um princípio universal, né? Que alcança criança, adulto, jovem, o que for, para a gente poder aprender. Então, é a mesma coisa de falar, ó, nós vamos sair para tal lugar 10 horas da manhã. Preciso de todo mundo pronto 10 horas da manhã. A hora que dá 10 horas, não, agora eu vou tomar banho, agora eu vou fazer isso. Então, você fica, deixa para trás. Não é que eu não amo, mas se a gente não aprende isso, e é o que esse princípio a gente estava falando, que de nós é muito cobrado e muito requerido. Só que a gente, às vezes, amolece, né? A gente negocia, abaixa o padrão. É por isso que tem gente que quer entrar para o evangelho e enfiar a goela abaixo, um monte de coisa que faz, do tipo assim, a vida inteira foi assim, eu pedi para o meu pai, pedi para minha mãe, eles cederam do jeito que Deus vai ceder. A questão não é ceder, a gente precisa transmitir a linguagem da bênção, é abençoar a identidade e corrigir comportamento. Então, se a gente aprender esse princípio e entender, a gente vai poder, de fato, caminhar e viver bem tranquilo. Pega o carregador, por favor. Tarefa número 2. Eu não sei se você teve a oportunidade de ser ensinado sobre isso, né? Todos nós já temos filhos, já não tem nenhum bebezinho no meio aí, né? E se a gente falar de gerar também discípulos e tudo, mas eu não sei se você teve a oportunidade de ter essa orientação. Mas quando um filho, né, nos é dado, um discípulo liderado, nós temos que entender que ele vem com uma identidade da parte de Deus. E quando a gente recebe essa criança, esse liderado, enfim, é o nosso privilégio descobrir, né, quem Deus enviou. Então, vamos pensar aqui. Eu não sei se você já buscou na palavra, ou já buscou de Deus entender o que o seu filho, sua filha, o seu liderado veio fazer nessa terra. Mas se você não buscou, está em tempo ainda, né? Então, quando o seu filho, liderado, pergunta para você, mas em que eu sou bom? Qual que é a minha identidade? Ele não vai perguntar qual que é a minha identidade, mas em que eu sou bom? O que eu vim fazer aqui? Ou então eles falam assim, eu não sou bom em nada, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes eles falam essas coisas. Na verdade, o que está faltando para ele é a afirmação de identidade. Então, ore, vem, né, esse compromisso entre nós. Você ore, busque de Deus perguntando quem é, né, o que o Senhor trouxe, né, junto, por exemplo, com Samuel. O que o Senhor trouxe com Samuel? O que Samuel veio fazer aqui nessa terra? Qual que é a identidade dele, Deus? O que o Senhor vê nele que eu ainda, pela minha limitação, não consigo ver, mas o Senhor já sabe que vai ser, né? E peça a Deus que testifique ou que compartilhe com você um texto, algo na palavra que reforce as impressões do seu espírito. Então, uma coisa que foi muito importante para mim, para o Eléu, sobre identidade, quando a gente pôde fazer isso na nossa igreja anterior, foi entender qual que era o nosso chamado. E nós tivemos a oportunidade recentemente de fazer isso com Samuel. Samuel, você foi chamado para isso, para aquilo outro. É assim que Deus te vê, Samuel. Como alguém que é capaz de fazer isso, aquilo outro. E compartilhamos com ele o texto que Deus nos deu. E aquilo para ele serviu como uma âncora no momento
de virada, assim, de criança para adolescente. Muitas vezes ele lembra dessas palavras e fala, não, mas eu vim para fazer isso, aquilo outro. Então é como se fosse uma âncora para ele, um lugar seguro, quando ele sabe o que Deus espera dele, né, como identidade. Então, para a casa número 1 é a gente começar a trocar essa coisa aí do você isso, você aquilo, por sua identidade é essa, seu comportamento é esse, eu espero isso e isso de você. Começar a nos acalmar antes de acalmá-los, né? Lembrando que disciplina é autocontrole. E o para casa número 2, que eu creio que leva aí mais um tempo, é a gente descobrir quais são as palavras de Deus a respeito dos nossos filhos, inclusive com textos bíblicos, porque eu sei que Deus tem algo para compartilhar com você, se já não compartilhou, a respeito dos seus filhos, da identidade deles nessa terra, a respeito do que eles vieram fazer aqui, como que eles vieram abençoar as pessoas. Dúvidas, comentários? Não. Eu estou sem palavras, viu, pastora e pastora Léo. É bênção demais isso que vocês estão falando, porque eu posso pontuar aonde eu errei várias vezes, né? E assim, e essa direção que vocês estão trazendo está me trazendo um conforto, né? E uma luz para mim poder fazer um concerto, né? Aqui com as minhas meninas, que já são adultas, né? E isso respondeu muita coisa que eu buscava e hoje Deus através de vocês tá me mostrando. Amém. Também está sendo uma bênção, né? Tá participando hoje. Eu mesmo estou entrado em conflito nesse negócio de criar o Isaac e tudo. E aí tem aquela diferença, que o Renato é bem manso e eu sou bem assim, mais severa, né? Então tem hora que eu não sei aonde que eu estou errando, o que está acontecendo. E hoje de manhã mesmo eu estou assim, gente do céu, né? Por que eu sou assim? Mas é falta de conhecimento. E a gente tem que colocar em prática mesmo. Colocar em prática e abençoar mais que amaldiçoar. Se for olhar bem, toda vez que eu grito, eu estou amaldiçoando. Mesmo eu falando a verdade, né? Então, assim, mudar mesmo. Parar de querer ser controladora de tudo, porque acho que eu sou isso, ser controladora. Era. Amém. É isso aí. É porque o que a gente vê e que a gente fala é porque por um tempo funciona. Com a criança pequena, né, menorzinha, às vezes tem que ser, mas chega um ponto em que a gente tem que aprender e a gente não consegue... A gente quer falar sobre isso. Chega um ponto em que a gente perde eles. A gente magoa tanto o coração deles e não abençoa a identidade que a gente perde. E é o que aconteceu conosco, com nossos pais, né? A gente foi ouvindo uma coisa ali, outra coisa aqui. Sim. E foi ficando mais amargo. Nós somos pais para podermos ser abençoadores, não para poder fazer o que o mundo vai fazer com eles lá fora, porque o mundo vai fazer isso com eles. O mundo vai querer dizer que eles não são bons, que eles não são amáveis, que eles não têm valor. O mundo vai fazer isso muito com eles. Mas se dentro de casa eles ouvirem a verdade, que eles são amados, que eles têm uma missão, que eles são queridos, e que o lugar de errar é aqui, porque vamos acertar juntos, nada vai corromper o coração dos nossos filhos, né? Então eu sei que é difícil, né, Lídia, porque a gente ouviu muita coisa, né? Provavelmente você foi criada meio com os gritos também, né? Né, com grito. Na verdade, a gente tinha voz, né? Agora eles têm voz. Eu assim, gente, mas é incrível essa geração. Como que eles têm uma voz, né? Para tudo eles têm resposta. É verdade, são muito argumentativos. Aí, assim, no meu tempo, eu ainda falo com ele, assim, no meu tempo, se eu falasse isso com meu pai e minha mãe, era tapa na... E, na verdade, está errado, né?
Na verdade, o nosso tempo passou e agora é o tempo deles. Isso. Verdade. Oi, estão me ouvindo? Sim? Ouvindo. Eu acho assim que esse tempo, né, de confinamento, então, está sendo bastante desafiador para a gente. Essa questão do controle, né, que a Lídia falou, eu a vida inteira eu tentei exercer controle na minha família. E é libertador quando você percebe que você não precisa, né, exercer controle dessa maneira. Mas nesse confinamento, então, a todo momento, se a gente não se policiar, você está exercendo o controle, né? O sistema de Satanás. Então, está sendo bem desafiador, porque aqui são 3 com idades diferentes. E se eu não tiver, né, vocês, por isso que vocês são bênçãos demais na nossa vida, porque vocês É nos verdade. reposicionam sempre. A gente tem a oportunidade de voltar. Opa, não é por aí, não. Então, está sendo muita bênção para nós. E eu tenho orado muito, porque eu estou lendo, né? Ainda nem terminei aquele livro sobre o propósito. Está até aqui, né? Uma vida com propósito. Eu não terminei ele, mas eu tenho orado muito para que Deus me inspire para eu ajudar, né, colocar os meus filhos no propósito deles. Amém. Porque antes de eu me converter, o que eu fiz foi dar o mundo pro meu filho mais velho. Então, hoje eu percebo o tanto que a gente erra sem saber. E hoje eu tento dar, né, as coisas de Deus em primeiro lugar para os meus filhos. E agora está sendo mais outro desafio, porque a gente tem aula aqui de manhã, de tarde e de noite. E aí fica o tempo inteiro você dando só as coisas do mundo para os seus filhos. E aí, quando eles estão na folga, eles querem só jogar, jogar, jogar. E é uma perda de tempo tremenda. Então, meu desafio hoje é controlar essa questão do jogo. Porque tem horas que eu mesmo fico querendo facilitar. Não, eles estão confinados, eles não podem, tem 60 dias que eles estão dentro de casa. Aí eu fico cedendo, não posso. Então, meu maior desafio hoje é esse mesmo, é dar as coisas de Deus para os meus filhos nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje, né? Verdade. Fica uma sugestão aí, porque assim, eu estou coletando, eu preciso coletar as dores de vocês aqui, né, como pais, mães, líderes, para a gente trazer esclarecimento bíblico e da psicologia também, né, Sim. sobre como cuidar dos nossos filhos aqui, né, então podem colocar aí as suas preocupações. A preocupação da Sandra é com essa questão do que eles estão mais expostos, né? Assim, Verdade. vamos lá. Quais são as preocupações? Júlia tem que falar. Ó. Pode ir, Júnior. Não está chegando som para a gente. É porque ela tem que apertar, ela tem que apertar o fone. Antes que está o fone, ela tem que ativar o som dela. Ela não ativou o som dela. Não está com fone, não. Ah, não, mas a Júlia agora você está podendo falar, ué. Tá, mas é porque ela deve estar conectando com o telefone dela. Ela tem um macete ali. Ó. Aqui, ó, vou liberar ela aqui. Você vai entrar a segunda vez. Também, se quiser liberar, você sabe, né? Júlio, Pronto, vou te Júnior. falando enquanto você tá quebrando a cabeça aí, viu? Você? Também não. Ativa seu Também. microfone. Tá conectando o áudio. Pronto. Então, deixa eu desligar o computador. O meu computador tá com problema. Pronto, tá ouvindo? Sim. Tá. Então, aqui em casa são 2 opostos. A Maria Clara, muito atrevida. Com a Maria Clara, eu tento controlar e o Davi eu deixo para lá.
Porque quanto mais eu forço o Davi, mais ele fica nervoso, porque o Davi, ele não, sob pressão, ele fica muito nervoso, então eu não posso pressionar o Davi, que é pior. Então eu tô deixando para lá. Eu desisti, de verdade, gente. Tem tanto dever de casa, tanto para casa acumulado, eu não sei mais o que fazer, porque ele fica nervoso, aí eu começo a ficar nervosa, e aí eu deixei o Davi para lá. A Maria Clara, ela é atrevida, ela sai batendo porta, menina de 4 anos. Bate porta, fala que ela não é empregada de ninguém. Ela fala, eu não tenho educação mesmo, então eu não tenho que fazer nada, não. Por quê? Porque a gente já falou, Maria Clara, você está muito sem educação, Maria Clara. Você está muito respondona, Maria Clara. E aí ela fala isso, eu respondo mesmo, então eu não tenho que fazer mais, não. Então, gente, misericórdia. Ontem à noite eu falei assim, ainda bem que vai começar, porque eu estou fazendo tudo errado. De verdade. Com a Maria Clara controlando demais e o Davi deixando para lá. Tô lascada, gente. Me ajuda, em nome de Jesus. Mas, ô Júnior, só pegando a sua fala, esse tema nosso é uma coisa muito interessante. É a gente dissociar, separar identidade e comportamento. Eu sei quando você fala que é difícil. Eu já tive vezes também que eu levantei e falei assim, não dá mais com Samuel. Aí era sair de um cômodo e entrar no outro. Falei, gente, eu estou desistindo do meu filho. Aí eu voltava correndo. Entendo quando você fala isso. Mas olha, o princípio da bênção é de fato a gente poder mostrar a consequência que ele precisa assumir. Então, eu te amo porque você é meu filho, independente do que você faça. Agora, a sua consequência, o seu ato é que vai gerar, de fato, uma consequência. Então, é o que a gente falou aqui, olha, a pergunta é quantas vezes, voltando para o caso da beterraba, né, que o pai vai ter que tirar o cabo da televisão. A gente não tem muita paciência, essa que é a grande questão. A gente quer fazer isso uma vez e não deu certo, é uma tendência natural nossa desistir, abrir mão, largar de lado e deixar para lá. Então, quando a gente fala sobre princípio, e até para colocar para a gente, o Pais Mentores não é um curso, né? É uma conversa. A gente quer, de fato, mentorear vocês, a gente quer discipulá-los nesse aspecto que a gente entende que é. Então, é normal isso que você está falando. Acho que a Fátima também colocou da mesma forma. Qual que é a intenção nossa do Pais Mentores? Aquela traz isso muito. A gente não quer falar e ficar batendo muito nas coisas do não pode ou errado. É a mesma coisa de hoje um casal de namorado chegar para a gente e falar o que eu posso fazer no namoro. É uma coisa que a gente não tem que responder. Fala com a pessoa e dá para ela o entendimento que ela tem. Mas é muito interessante isso. Então, se sua filha diz, eu sou, então você tem a possibilidade de corrigir o comportamento da identidade. E isso é que é a grande coisa, né? Você e tudo. Não tem ninguém na minha casa participando ainda, mas eu não vou falar também, não. Mas o que minha mãe falava que eu era, o chinelo voador dela que saía rodando e acertava. Então, assim, são coisas que, de fato, a gente passou por isso, né? Então, e eu falo para vocês hoje, ainda me vem à mente minha mãe falando, você é. E, gente, chega um ponto que se vai batendo, né? Aí é a criação de sofisma e fortaleza. Sofisma é uma mentira que é falada muitas vezes que se torna uma verdade. Então, do tipo, você é burro, você não presta, você não sabe dirigir, você não sabe fazer isso, você não sabe... Então, é muito complicado no dia a dia. O mundo, né, igual a Sandra falando, a escola, os conteúdos, né, ministrados e tudo, eles vão trabalhar essas coisas e que muitas vezes vão desmotivar, porque lá é competitivo. Você precisa adquirir uma nota para você ser aprovado.
Então, é muito importante a gente começar a afirmar a identidade, porque se o menino for tomar uma bomba na escola, ele foi reprovado pelo sistema da escola, ele não foi reprovado em casa, ele não é reprovado como ser humano, ele foi reprovado no conteúdo da série na qual ele está estudando. Só que a gente não pode embarcar nisso. Por isso que a bênção é transmitir a eles o que Deus diz. Se a gente conseguir trabalhar isso na nossa mente, vai ficar mais fácil, né? Com 4 aninhos, ela pode descobrir quem ela é, né? Porque ela não é isso, né? Ela pode estar fazendo, né? Tendo atitudes que são ruins, né? Assim, que não são legais. Mas ela não é, né? É verdade. Ela bate porta e fala, ai, porque minha mãe não me ama quando eu corrijo ela. Eu vou pra rua, vou pegar coronavírus, porque eu não sou amada nessa casa. Tá nesse nível. Aqui em casa também tem uma Maria Clara, viu? Só que mais potencializada, né? Assim, adulta. Imagina. Mas eu Vou falar, Vai, Grace. E eu errei muito porque eu frisava muito, né? Eu frisava muito a identidade, eu batia muito em cima dessa identidade, né? E não no comportamento. Então, é isso que você falou, Keila, distancia. E eu confesso que já teve dias assim de eu ficar bem para baixo, porque a gente realmente não sabe o que faz. Sabe? Mas graças a Deus por essa direção, por esse estudo, esse auxílio que vocês estão dando. Bênção demais. Grace, obrigada. Aqui, para mim, um desafio que eu acho assim, né? Porque é igual a Júnior, eu tenho 2 personalidades completamente opostas, né? Uma muito para frente e o outro todo retraído. Enquanto um é introspectivo, muito medroso, muito inseguro, ele mesmo se cobra demais. Não precisa nem a gente cobrar, porque a gente nem cobra. Já lida com essa personalidade, a gente evita cobrar em excesso. Mas ele se julga demais. Tanto que a gente está procurando ajuda até fora, porque eu não entendo por que ele se condena tanto, por que ele se julga tanto. E Helena pinga fogo, né? Ela não é assim, é só inquieta, né? Não para. E aí tem a comparação, porque um já tem algumas responsabilidades que o outro não tem. Enquanto você vai cobrar a responsabilidade de um, ele se compara. Por que está cobrando de mim? E mesmo explicando, né? Explicando para ele que ele é mais velho, por exemplo, tem a questão do para-casa, ele tem para-casa, ela ainda não tem. E no final das contas, eles vão contar assim, mas ela é sua preferida. Né? Porque ele já tem idade para ter algumas responsabilidades que ela não tem. Quando a gente vai cobrar as coisas dele, coisas que muitas vezes ela nem tem mesmo, como as responsabilidades da escola e tudo, ele vem e fala assim, é a sua preferida. E assim, a gente procura tentar fazer o máximo igual para os dois, né? Então, é difícil conciliar isso, porque tem coisa que ele faz que ela não faz. Então, a gente chama atenção de acordo com o que cada um faz. E, no final das contas, ele parece estar sendo injusto por estar corrigindo, né? No final do dia, quem está errado é a mãe, né? Sempre, eu já fui me preparando para no final da vida falar assim, a culpa é da minha mãe, porque minha mãe fazia isso, isso e isso. Não tem escapatória. Não sai fora disso. E é só a mãe ainda por cima. É escolhida, né, Grace? Mas esse negócio também de irmão, igual o Isaac não tem irmão e ele ser filho único, ele também cobra da gente. Porque ele fica querendo, quer tratar o Renato como fosse irmão, mas não é irmão, mas só que ele fala assim, se eu tivesse um irmão, né, então eu podia fazer isso. Se nós tivéssemos um irmão, vocês iam brigar demais. Então, esse negócio também de não ter irmão, ser filho único, eu acho que tem hora que pesa um pouco. Né? A gente só está anotando aqui para temas futuros, mas é bom vocês falarem, porque aí a gente vai trabalhando em cima disso. Pode continuar, Lídia, por favor. Não, é isso mesmo. Não porque eu não quis ter filhos, mas igual eu perdi
engravidei mais 2 vezes e perdi mais 2 filhos na sua idade. Então, na verdade, você tem 3 irmãos, só que tem questão lá na Glória. Mas ele falou assim, mas não é uma coisa que ter o irmão aqui. Então, assim, é complicado mesmo esse negócio de ter só um filho, ainda mais nesse confinamento. Você tem que ter um pouquinho irmão e um pouquinho pai. Agora eu vou falar uma coisa, viu? Eu tô adorando o confinamento. Ai, tá tão bom ficar em casa com ele, só é ruim porque o Arlen teve que voltar a trabalhar. Mas quando estavam os 4 em casa, acho que a gente já estava preparando para viver isolado já. Você construiu um bunker aí, Grace? Eu acho que eu vou viver assim, acho que eu tô me encontrando no confinamento, viu? É muito bom. É muito bom estar com eles. Eu acho que eu tô mais paciente, porque fora da rotina, dentro da rotina, eu fico louca pensando nas coisas que tem para fazer, tem horário para sair. E em casa, eu não tenho tanto. Eu falo assim, não, tem coisa que não preciso ficar tão estressada por coisa besta, tem mais tempo para escutar, mais tempo para ficar com eles. Então, para mim, eu tô zero irritada, eu tô até zen nesse confinamento. Que bom. Então, aqui em casa já é o contrário, o confinamento. A gente já tem uma rotina, então tem a rotina para estudar, para malhar, tipo assim, fazer exercício físico, mas só que tem que estar sendo bom mesmo. Negócio assim, eu estava comentando com o Renato, Renato, são 16 anos de casado, e agora que a gente está tendo tempo assim, de almoçar, sentar na mesa durante a semana, né? Tomar café junto, esse lado aí é muito gostoso mesmo. Aí, mas só que tem que esse negócio também de você ter rotina, a semana voa tão rápido que na hora que você assusta, domingo de novo. Aí, domingo de novo. Mas é bom, é gostoso. A única coisa é que tá todo mundo assim, Eduardo tá com a bochecha desse tamanho. Come de tudo. Não anda pra lugar nenhum, Grace. Nossa, então todos vão voltar para a igreja e vai ter que aumentar o espaço lá da reunião. Verdade. Ai, ai. Fazer o quê, né? Todo mundo com bronzeado de palmito. Só tem supermercado aberto e ali entregando. Eu também. A única coisa que está me fazendo falta é só viajar, porque no resto eu já sempre fui muito caseira. Mas só viajar me faz falta. E aqui, realmente, pastora, tá todo mundo branco demais. Ontem eu olhei para Bernardo e falei, Bernardo, você tá amarelo? Meu Deus, o que será? Aí que eu lembrei, eu falei, meu Deus, é o confinamento. Não solta nada, né? E a Helena se quebrando toda, já tá com roxo no olho, com a boca cortada, só de tom que ela tá tomando. Ainda bem que tem árvore aí, hein, Grace? Aqui. Gente, então, assim, nosso objetivo aqui hoje era falar sobre, né, as possibilidades que a gente tem enquanto pais e soltar essas duas tarefas para nós, assim, né, como pais, de nos treinarmos como abençoadores, né, como aqueles que enxergam a identidade, abençoam e corrigem o comportamento, né? Porque a gente sabe que pelo menos falando dessa geração mais nova aí, é uma geração que acha que Deus tem obrigação de abençoar o comportamento deles, né? Achando que eles podem fazer qualquer coisa que Deus os abençoará. E, na verdade, a gente sabe que o comportamento que é alinhado com a bênção vai gerar bênção. Mas o comportamento que é alinhado com o pecado vai gerar maldição. Não é porque Deus amaldiçoa, é porque está alinhado com o pecado. Então, essa oportunidade da gente reorganizar mesmo os nossos princípios enquanto pais e líderes, para termos uma geração aí forte, que sabe a sua identidade, né, e que sabe também dizer sim e dizer não, ter autonomia para fazer escolhas diante do mundo que vai vir com tudo, né? Mas que vai ter autonomia para dizer sim e não, né, ao que virá. Amém? Amém. Amém. Tendo dúvidas... apareceu uma voz masculina aqui. Não, o Gilmar está aí desde o começo. Ah, tá. É porque ele está sem imagem.
Ah, ok. Eu tô proibido de pôr imagem. Ah, entendi. O Gilmar tá com o olho roxo, gente. A Ju, A Não. Fátima fez a Fátima. Ê, Gilmar. Oi? Não tem salão aberto, Né? aí não pode ter imagem. Muitos cabelos brancos, né? Mas eu prometo que na próxima live eu vou aparecer. Ô, Gilmar, manda um pedido de socorro, qualquer coisa, tá? No chat. aí, Help, help, pra help. gente entender. Ai, ai. Aqui em casa, as idades aqui estão avançadas, já está no ponto de casar, né? Mas é ótimo entendimento aí. E a gente passa, assim, pela vida e um negócio assim que parece agora colocado simples da gente, né, ter o entendimento e muitas das vezes ver o tanto que nós erramos nessa colocação com eles aí. Mas nunca é tarde, né? Não. Pegar agora e... Para abençoar nunca é tarde. É verdade. O amor sempre vence, graças a Deus. E a respeito do confinamento, aqui no início parecia um ringue daqueles que tinha. Mas graças a Deus, porque todo mundo assustou, né, com essa freada que deu no início lá em abril e março. Mas deu uma realinhada, arrancou as lascas que tinha que arrancar e agora estamos seguindo mais tranquilo. Graças a Deus. Que bom. acho que é isso, né? Esses 2 para-casas e... Vou marcar daqui. O que vocês acham? A gente marca para daqui a um mês, gente? O Eléo eu acho que o Eléo não gostou. Um mês é muito tempo. Um mês é muito, bagunça tudo de novo. Tem que ser semanal, pelo amor de Deus. Fala aí. O pessoal do bunker lá do Olhos d'Água. Eu achei que era semanal. Eu também. Também. O Agri até queria estar aqui hoje, mas ele está trabalhando. Não, podemos fazer semanal. Então pode Vocês ser acham semanal. que sábado é um dia bom? Como é que é? Em termos de Todo dia é confinamento, sábado. Hã? Todo Em termos dia de é sábado. Todo dia. Não, sábado é melhor, porque durante a semana tem aula, né? Dos meninos. Aula. Tá. Bem lembrado. Com relação à É verdade. escola, não pirem com isso, não. Faça só o que os meninos estão dando conta. Nós não somos professoras, eles não estão no ambiente que é propício para eles, né? Que eles já treinaram a atenção, ficar sentadinho. Faz o que você der conta, não se estressa com isso, porque não vai ser esse tempo de confinamento que vai definir, né, a vida escolar do seu filho, né? Então, sabe, se desobriga, faz o que você dá conta de fazer aí com seu filho, mas não dê um grito por causa disso, porque não vale a pena, mesmo, não vale a pena, né? A questão agora é a gente tá usando band-aid no meio da história, né? E ninguém vai cobrar esse curativo da gente, não, pode ter certeza. Então tá. Semana que vem a gente conversa um pouco, então, sobre como a gente conseguiu, que momentos nós tivemos oportunidade aí de reforçar a identidade dos nossos filhos e corrigir o comportamento. E, quem sabe, o Senhor já traz aí um texto, um entendimento a respeito da identidade dos meninos, das meninas. Eu sei que muita coisa boa vem daí. Amém? Amém. Gente, só sobre o Zoom, essas reuniões que a gente faz, elas podem ser gravadas. Eu não sei se vocês viram aí, mas tem uma teclazinha de recorder, que você pode gravar toda a nossa reunião o tempo inteiro. Se quiser para ver depois, fica à vontade, tá? A gente vai aprendendo aí. Mas não é só você, não? Não, vocês também podem. Pode apertar aí para gravar. Acho que não pode. Ah, tá. Pode. Vocês podem gravar a reunião todinha, a fala e tudo que tem aí. É bom que vai usando.
Quinta-feira, quem tiver comigo na... falado no começo. Não, eu gravei, é o seguinte, essa reunião está saindo R$1.000 por pessoa. Eu estou gravando até agora aqui, ó. Tá dando 1h34. Aí, mas se vocês quiserem, eu mando ela, porque eu gravei, acho que é interessante, mas era para ter falado no começo, né? Como a gente apresenta conteúdo, e o interessante é que é uma ferramenta interativa, que vocês também participam com a gente. Então, nós vamos montar a segunda baseada na primeira, no que a gente teve aqui, assim, sucessivamente. A gente sempre quer trazer um princípio. O princípio de hoje foi como é que Deus abençoa, né? E a gente só quer falar o que Deus faz. Então, é o nosso papel abençoar, buscar a identidade dos filhos, separar identidade e comportamento, né? Aprender a comer beterraba, e eu quero que vocês falem para a gente quem comeu beterraba durante a semana. Aqui em casa só eu como beterraba. A começar pelo pai, que não come de jeito nenhum a cara daquele. Horrível. Eu ia ficar sem assistir televisão. O resto da vida. Mas, gente, então tá bom, a gente vai finalizar aqui, vamos encerrar, né? Aí amanhã a gente vai transmitir o culto às 18, né? Coloquei lá no grupo, Dia das Mães, é bom que você faça almoço aí com mais calma, ninguém vai correr e fazer outra coisa, né? Então, até logo para vocês, um abraço para todos, se Deus quiser, até amanhã. Obrigada. E a gente vai caminhando. Amém, Deus, pastor, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, viu, Keila e Eléu, usando mais uma ferramenta, né, tecnológica para nos abençoar. E, assim, eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade nessa área digital, mas tenho aprendido bastante. A gente queria, né, a Lídia tinha sondado esse Zoom aí, mas eu confesso que eu não conhecia. Agora, quem sabe a gente, né, Lídia, marca alguma coisa para a gente começar passar alguma coisa, né, para as crianças que estão em casa aí. Excelente. E realmente foi muito complicado para nós esse início. E agora, já que o senhor deu essa ferramenta aí, quem sabe a gente escrafunchando aí consegue alguma coisa, né? Isso aí. Obrigada, viu? Nada, gente. Um abraço. Até logo. Verdade. Tchau. Obrigada. Tchau.